Hoje nós vamos falar sobre o famoso Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é super famoso, é um conteúdo super importante, então vamos ver se a gente consegue entender. Primeiro vamos saber como que usa, onde que é usado, né? Em que circunstâncias eu usaria o Teorema de Pitágoras. Ele é usado quando você tem um triângulo retângulo. Ele só pode ser usado para triângulos retângulos, ou seja, triângulo que tem um ângulo reto. Quando você quer saber o valor de um dos lados do triângulo retângulo, você tem a medida dos outros dois e quer saber o do terceiro lado. Aí você usa Pitágoras. Pode estar bem assim, olha, isso pode estar bem assim, obscuro. Por exemplo, você tem uma medida de um lado em função do x, a outra também, tá? E você quer saber o valor de x, o valor dos lados, porque aqui eu sei, mas aqui eu não sei, porque está em função de x. Se eu souber o valor de x, eu saberia o valor dos lados. Pitágoras também. Número irracional, não tem problema. Um lado em função de x, quero saber o valor de x, Pitágoras. Ok? Então, somente nesses casos a gente aplica Pitágoras. Então, vamos ver em que consiste Pitágoras. Bom, como a gente já falou, o triângulo tem que ser retângulo, tá? Senão Pitágoras não é válido. Em todo triângulo retângulo, ou seja, quando ele tem um ângulo reto, o lado do triângulo em frente, oposto ao ângulo reto, esse lado aqui, ó, é sempre chamado de hipotenusa. Tá? Então, no triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto recebe o nome de hipotenusa. Os outros dois lados são chamados de catetos. Ora, então os dois catetos, eles formam o ângulo reto. Tá? Os dois lados que formam o ângulo reto não é a hipotenusa, são os catetos. O lado em frente, sim, seria a hipotenusa. E o que Pitágoras afirma? Qual é a fórmula de Pitágoras? Gente, essa medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados das outras duas medidas. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado, A ao quadrado, é igual a B ao quadrado, um dos catetos, mais o outro cateto ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos ver a veracidade disso tudo na geometria. Olha só que interessante. Peguei um triângulo retângulo, tá? O famoso 3, 4, 5, né? Os dois catetos a gente identifica rapidamente porque eles formam o ângulo reto. O lado em frente é a hipotenusa. Quero mostrar para vocês que é verdade a fórmula de Pitágoras. Como assim? Olha só. Esse cateto mede 3. Então, 3... eu quero elevar ao quadrado essas medidas, né? 3 ao quadrado, 4 ao quadrado e 5 ao quadrado. Ou seja, eu quero provar que o quadrado da hipotenusa, este lado aqui elevado ao quadrado, é exatamente igual à soma dos outros dois lados também elevados ao quadrado. Então, nós vamos elevar todos os lados ao quadrado primeiro. Depois vamos fazer a igualdade. Depois vamos ver se realmente são iguais. Bom, o que é elevar um número ao quadrado? Eu tenho um número 3, um cateto valendo 3. O que é elevar ao quadrado? É com esta medida formar um quadrado. Todos os lados têm a mesma medida. Então, se aqui é 3, 3 e 3 e 3. Então, eu teria um quadrado de lado 3. Isto é elevar o 3 ao quadrado geometricamente. Tá? Então, percebam que aqui eu vou ter 9 quadradinhos. Automaticamente, na hora que você eleva o quadrado, surge uma área, né? 3 ao quadrado é 9. Por isso que quando você faz um quadrado de lado 3, você vai obter 9 divisõezinhas, 9 partições, 9 quadradinhos. Vamos elevar o outro cateto ao quadrado, 4 ao quadrado. A medida 4 ao quadrado é um quadrado cujos lados vale 4. Então, 4, 4, 4, 4. Então, vai ter 4 vezes 4, 16 quadradinhos. O que nós queremos provar? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dessas duas medidas ao quadrado.
Hipotenusa ao quadrado. Hipotenusa vale 5. Então, aqui tem que ter 5, 5, 5, 5. Portanto, 5 vezes 5, 25 quadradinhos. Ora, nós queremos provar que a soma dessas duas áreas tem que ser igual a essa. Ora, esses 9 aqui, ó, já coloquei aqui dentro. Esses 16 já coloquei aqui nos espaços restantes e vocês verificam que dá exatamente igual, tá? Aqui tem 16, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então, o quadrado da hipotenusa é exatamente igual à soma desses dois quadrados em área, tá? Então, agora vamos resolver os exercícios. Como assim? Aplicando Pitágoras. Aplicando Pitágoras, nós vamos resolver os exercícios. Primeiro exemplo. Tenho um triângulo retângulo, quero saber o valor de x. Calcule o valor de x. Então, vamos ver. Aplicar Pitágoras. Como é que começa? Hipotenusa ao quadrado igual. Sempre. Hipotenusa x ao quadrado é igual. Agora, eu pego os outros dois catetos, elevo ao quadrado e somo. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. 8 vezes 8, 64. X ao quadrado é igual a 36 mais 64, 100. Se x ao quadrado é igual a 100, isolo o x, jogando 2, que é expoente, para o outro lado, ele cai em forma de índice, portanto, x é igual a raiz de 100, que é 10. Beleza? Outro exemplo. Olha só. Como é que eu começo? Hipotenusa ao quadrado é igual. Cadê a hipotenusa? Em frente ao ângulo reto, 20. 20 ao quadrado é igual. Pego o primeiro cateto, qualquer um dos dois pode ser o primeiro, tá? A ordem não importa porque vai somar. 4x ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Cuidado que aqui é quadrado de monômio. 4x ao quadrado, ó, 20 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Cada zero ao quadrado vai dar 2 zeros, tá? 4x ao quadrado seria 4 ao quadrado, 16. X ao quadrado, tá? 3x ao quadrado, 3 ao quadrado, que é 9, e x ao quadrado. É o quadrado dos termos, de todos os termos, tá? De todos os elementos. Agora vamos somar os semelhantes, né? 16x ao quadrado mais 9x ao quadrado são semelhantes, posso somar? Vai dar 25x ao quadrado. Então, 400 é 25x ao quadrado. Meu objetivo? Valor de x. Isolar o x. 25 está multiplicando? Desce dividindo. 400 dividido por 25. Precisa fazer a conta? Não necessariamente. Vamos primeiro isolar o x para ver se precisa. Isolando o x, quadrado vai para o outro lado em forma de raiz. Vamos destrocar, gente, para ficar melhor? O x foi para esse lado, ó. Esse 2 caiu em forma de índice, tá aqui. Então, tudo que tá do outro lado ficou dentro da raiz. Tá vendo que não vai precisar fazer a divisão? Porque uma raiz de uma fração pode ser a raiz do número de cima, raiz de 400 é 20. Porque raiz de 4 é 2 e raiz de 2 zeros é um zero só. E raiz de 25 é 5. Porque 5 vezes 5 é 25. Então, vai dar 20 sobre 5, que dá 4. Tá? Então, x é 4. Último exemplozinho. Número irracional, não tem o menor problema, tá? A gente sabe trabalhar com números irracionais. A gente já viu radiciação. Vamos calcular o valor de x. Hipotenusa, quem é? 2x em frente ao ângulo reto. Então, hipotenusa ao quadrado, 2x ao quadrado é igual. Pega um cateto, x, eleva ao quadrado, mais o outro cateto todo, eleva ao quadrado. Beleza. 2 ao quadrado é 4, x ao quadrado é x ao quadrado. É igual, x ao quadrado mais, atenção para a radiciação, 3 ao quadrado, 9. Raiz de 3 ao quadrado, operações inversas se anulam. O quadrado vai cortar com a raiz, vai dar 3. E a continha de vezes. 9 vezes 3, 27. Olha só, repete tudo. E aqui é o produto. Cuidado com isso aqui, radiciação. Agora eu quero isolar o valor de x. Tudo que é x para um lado. Então, jogo o x ao quadrado para o outro lado, invertendo o sinal.
4x ao quadrado menos x ao quadrado é igual a 27. São semelhantes, posso subtrair 4x ao quadrado menos 1x ao quadrado, 3x ao quadrado, vale 27. Isolando o x, está multiplicando 3, desce dividindo. 27 por 3, 9. X ao quadrado dá 9. Então, x é a raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Beleza? Gente, tem só uns truquezinhos que eu não sei se dá tempo de falar. Vamos falar rapidinho. Números pitagóricos. Começa com... Se você identificar... Não é sempre que isso ocorre, mas se você identificar que você tem um triângulo cujos lados se enquadram em qualquer um desses, você não precisa aplicar Pitágoras, vai de cabeça. Como assim, professora? Começa com o famoso número, o terno pitagórico, que é o 3, 4, 5. Lembrando que sempre o lado maior é a hipotenusa, sempre. Se você multiplicar todos eles por 2, ou seja, obter os múltiplos desse trio, 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8, 5 vezes 2, 10. Então, se eu tiver um triângulo retângulo em que pedir, por exemplo, esse exemplo aqui, ó, 6, 8, qual é o valor da hipotenusa? Não precisava aplicar Pitágoras, porque eu já identifiquei que é um número pitagórico. É só você pegar um múltiplo de 2, ó. 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8, então aqui seria 5 vezes o mesmo 2, que é 10. Isso pode ocorrer vezes 3... Isso pode ocorrer com qualquer múltiplo, vezes 10, ó. Se um lado é 40, a hipotenusa é 50, o outro só pode ser 30. Se você identificar esse trio pitagórico, você não precisa aplicar Pitágoras, você faz de cabeça. Beleza, gente? Tchau, tchau.